Bom, boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto, porque o que a gente vai explorar agora é um momento absolutamente fascinante da história antiga. A gente está falando daquela encruzilhada raríssima, onde uma crise de identidade cultural bate de frente com a ambição colossal de um rei. É impressionante como as necessidades mais íntimas de uma comunidade e os planos gigantescos de um império se alinharam perfeitamente para mudar a história literária e religiosa para sempre. E para dar o pontapé inicial, a grande pergunta é: o que acontece quando uma língua sagrada é esquecida pelo seu próprio povo? Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Basta fechar os olhos e voltar os relógios para as ruas movimentadas da Alexandria antiga. Imagina o cheiro do mar Mediterrâneo, aquele barulho intenso do comércio fervilhando e, no meio de tudo isso, um povo tentando manter suas tradições vivas num mundo que mudava rápido demais. E é justamente aí que a gente entra na fase do crepúsculo do hebraico, lá na próspera Alexandria do século III a.C. O cenário é o Egito. E Alexandria não era só mais uma cidade qualquer no mapa, tá? Era o verdadeiro centro do mundo, o polo vibrante da época, abrigando uma das maiores e mais prósperas comunidades judaicas da antiguidade. Mas olha a ironia gigantesca da situação. Essa prosperidade colossal trazia junto um dilema existencial enorme. A hegemonia do helenismo era absoluta. O sucesso econômico e social dessa comunidade dependia totalmente da assimilação da cultura dominante. O mecanismo que trazia riqueza e conforto físico era exatamente o mesmo que ameaçava a sobrevivência cultural deles. A modernidade estava batendo na porta e ela falava outra língua. E essa língua era o grego koiné. O que é realmente genial de observar é que o grego koiné funcionava basicamente como o inglês no nosso mundo globalizado de hoje. Era a língua franca, né? O idioma oficial do comércio internacional, da filosofia da elite, da administração do império inteiro. E enquanto o grego dominava, o hebraico, a língua da revelação, a voz dos antepassados, ia virando um eco cada vez mais distante, perdendo totalmente o espaço no dia a dia. O resultado prático de tudo isso ilustra muito bem a gravidade do problema. Criou-se um abismo geracional imenso. De um lado, a geração mais velha, que ainda falava, entendia e lia o hebraico supernaturalmente. Do outro lado, uma geração mais jovem, que já tinha nascido e crescido na diáspora e que precisava depender absurdamente de tradutores só para entender os textos básicos da própria fé. A juventude estava literalmente perdendo a conexão vital com as raízes mais sagradas dos seus ancestrais. O que inevitavelmente nos empurra para uma crise severa na diáspora. A situação estava ficando crítica. E os riscos aqui não eram só esquecer um vocabulário ou perder o sotaque. Não. A ameaça era existencial. Se essa barreira linguística não fosse resolvida rápido, ela tinha um potencial de romper totalmente a continuidade da fé judaica. O risco era a nova geração se tornar, e essa é uma frase bem forte das fontes originais, estrangeira na própria fé. A lógica é simples e implacável. Se a lei de Moisés não pode ser lida nem compreendida, ela simplesmente não pode ser vivida. Esse silêncio linguístico significaria o fim absoluto de uma tradição milenar. Mas, olha como a história é cheia de reviravoltas. Enquanto toda essa crise interna rolava solta dentro das sinagogas e das casas, o Palácio Real estava de olho. E aí vem a pergunta que muda tudo. O que, afinal, o rei do Egito queria com essa tradição local que estava praticamente sumindo? A resposta para isso vira a chave da geopolítica e da cultura do mundo antigo. É aqui que entra em cena a ambição desmedida de Ptolomeu II Filadelfo, o cara que governava o Egito ali de Alexandria. E vale deixar bem claro, o interesse dele nos judeus e na religião não tinha absolutamente nada de espiritual ou teológico. O olhar dele era puramente político, intelectual e, sem exagero, incrivelmente ambicioso. A meta de Ptolomeu II era de cair o queixo. O cara queria expandir a grande biblioteca de Alexandria até ela abrigar, literalmente, todo o conhecimento do mundo conhecido. Cada cultura, cada lei, cada história tinha o seu valor. E para ele, o complexo conjunto de leis e a história dos judeus não era só mais uma religião estrangeira, mas uma peça de quebra-cabeça inestimável que estava faltando para o seu grande projeto diplomático e cultural. Ele precisava daquilo. E é nesse momento que a gente chega ao clímax da nossa exploração. O encontro perfeito de necessidades. Duas forças colossais, completamente diferentes, prestes a bater de frente e gerar um resultado espetacular. O ponto crucial aqui é o alinhamento de interesses. Pensa só. De um lado, a comunidade judaica precisava desesperadamente que as suas escrituras fossem traduzidas para o idioma do presente, o grego, para poderem sobreviver no futuro. Do outro lado,
Ptolomeu II precisava dessa sabedoria judaica para completar o majestoso mosaico cultural do império dele. Aquele projeto enorme de tradução não nasceu só dentro do templo religioso. Ele nasceu bem no coração da diplomacia helenística, uma verdadeira negociação de ganha-ganha. E para entender o tamanho do impacto disso, a melhor analogia possível hoje em dia é pensar no helenismo como a internet da antiguidade. Sem brincadeira, a infraestrutura cultural do Império Grego conectava todo mundo conhecido do mesmo jeito que a web conecta todo mundo hoje. Quando decidiram traduzir as escrituras hebraicas para o grego, o que rolou, na prática, foi o upload da Bíblia para o sistema operacional que dominava o mundo. O passo a passo desse upload ancestral é super claro e fascinante. Funciona assim. Primeiro, a gente tem um texto sagrado puramente local, restrito a um único povo. Segundo passo, rola a tradução desse conteúdo para língua franca, aquele idioma que todo mundo ao redor do Mediterrâneo entendia. E o terceiro passo, o grande resultado final, é que o texto alcança uma escala global universal. A tradição deixou de ser propriedade exclusiva de uma nação para virar acessível a toda a civilização. Ou seja, uma tradição que estava ameaçada foi preservada permanentemente exatamente porque foi compartilhada com o resto do mundo. E para fechar essa nossa análise, fica uma provocação incrível para a gente pensar. Como o fato de perder uma língua nativa acabou sendo gatilho para ganhar o mundo. É, sem dúvida, a mais bela das ironias. Aquela aparente derrota cultural de não conseguir manter o hebraico vivo nas ruas foi, na verdade, o grande catalisador para tornar esses ensinamentos universais. Essa convergência em Alexandria é a prova definitiva de que, muitas vezes, o fim de uma era é exatamente o pontapé inicial de outra, com proporções ainda mais inimagináveis. E bom, isso abre um leque gigantesco de possibilidades para entender tudo que veio depois.